EPTC intensifica a fiscalização nas principais saídas de Porto Alegre para as festas de fim de ano. A expectativa é reduzir o grande número de acidentes que ocorrem nesta época. Série retrospectiva destaca fatos da economia. Boa tarde. Departamentos de trânsito do estado e município se mobilizam para evitar vítimas no feriado de Natal. Operações com aumento de fiscalização nas ruas e estradas começaram na manhã de hoje. A operação quer reduzir o número de vítimas nas estradas no período que antecede o fim do ano, já que tradicionalmente a época é marcada por grandes acidentes. O foco da operação são os pontos críticos identificados durante um levantamento de acidentes ocorridos entre 2007 e 2011. As polícias rodoviárias priorizam esses locais para a colocação de blitzes de fiscalização, para que a gente possa efetivamente mostrar para os condutores gaúchos que nós estamos presentes na fiscalização das rodovias e, combinado com isso, grandes campanhas veiculadas nos meios de comunicação, chamando a atenção dos condutores para o respeito às regras de trânsito, visando reduzir a acidentalidade. De acordo com o Detran, órgão responsável pela operação, nos últimos 7 anos, a média geral de mortes por dia em feriados foi de 6,5. No feriado de Natal, a média de mortes é ainda maior, são quase 8 vítimas por dia. No ano passado, no entanto, o período apresentou uma redução no número de fatalidades. A média diária passou de 7,6 em 2012 para 5,8 em 2013. No total de vítimas fatais registradas no período, 54% morreram nas rodovias. Outras 46% sofreram acidentes em vias municipais. E a EPTC, responsável pela fiscalização do trânsito na capital, deu início à operação A Vida é o Melhor Presente. Agentes de trânsito vão controlar as saídas de Porto Alegre com atenção especial a pontos considerados críticos. Os azulzinhos vão focar nas imediações da rodoviária e do aeroporto, além das avenidas da Legalidade, Bento Gonçalves, Assis Brasil, Farrapos, Protásio Alves e Ipiranga. O projeto aprovado ontem na Assembleia Legislativa de Reestruturação das Secretarias de Estado extinguiu a Secretaria da Comunicação. O futuro governo informa que as funções da comunicação serão absorvidas por outras secretarias. Representantes de entidades ligadas ao setor alertam para o importante papel da comunicação na relação entre governo e sociedade. Com a aprovação do projeto, a Secretaria da Comunicação deixa de existir e a sua função passa para uma coordenadoria vinculada à Governadoria do Estado, junto com a Casa Civil e a Secretaria-Geral de Governo. Para o chefe da Casa Civil do governo de José Ivo Sartori, a estrutura da SECOM continuará existindo, porém de forma reduzida. Não só a Secretaria de Comunicação, como a Casa Militar, a Procuradoria, a Chefia de Gabinete, fazendo com que tu tenha uma estrutura mais enxuta, né, e não respondendo a um secretário que entra nas indicações político e partidárias. Na área de comunicação, nós dividiríamos entre o assessoramento do gabinete do governador, em que é aquele trabalho de imprensa, em que é desenvolvido através desse gabinete que vai estar ao lado dele, através da sua assessoria, e outros são os órgãos de imprensa do Estado, que não sofrerão, né, a subordinação de um secretário, tendo uma diretoria especializada, responsável pela sua administração e gestão. O Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul lamentou a medida por considerar um enfraquecimento do setor de comunicação no Estado. A gente não sabe qual o caminho que vai ter a comunicação no Estado, né? Independente de governo, né? Mas no momento que a gente tem um avanço, com valorização, com reconhecimento, vem outro governo e anda 2 passos para trás, né? Então, isso que nos entristece, né? Mais uma vez, o jornalismo acaba sendo colocado em segundo plano. Segundo a Associação Rio-Grandense de Imprensa, a Secretaria cumpre um papel fundamental no processo de comunicação entre sociedade e governo. Todos nós da área temos esperança de que o governador possa confirmar o que tem dito em algumas entrevistas, que nada é definitivo. Todos aqueles que trabalham nesta área e que sabem da importância do comprometimento do Estado na divulgação das suas ações
e, acima de tudo, do compartilhamento que deve ser feito em época de transparência com a sociedade do Rio Grande do Sul, isso possa ser revisto. A série retrospectiva 2014 de hoje mostra os principais acontecimentos na área da economia. E a dívida do Estado foi a questão que esteve em pauta durante todo o ano. Num ano em que se discutiu muito a dívida do Estado, novos empreendimentos se instalaram no Rio Grande do Sul. E a Mitsubishi foi um deles. Vestimenta oriental, quebra de tampa de barris e um brinde. Com essa cerimônia, bem ao estilo japonês, a Melco, sigla da Mitsubishi Electric Corporation, celebrou seu investimento no estado. Vai produzir elevadores de alta velocidade e escadas rolantes. Os sul-coreanos também desembarcaram por aqui. Em abril, a Hyundai inaugurou sua fábrica de elevadores no Vale dos Sinos. Uma região que tem uma capacidade, um potencial de mão de obra muito grande. Eu não posso só depender de 100 funcionários, mas sim poder criar novos funcionários e novos profissionais. E a região de Tecnocino, junto com a Unicinos e a cidade de São Leopoldo, nos propiciaram em tudo isso. Eu sou muito fã da mão de obra brasileira, então eu acho que treinando bem e qualificando os funcionários brasileiros, eles ficam entre os melhores do mundo. Neste mesmo mês, a empresa chinesa Foton iniciou a construção da sua fábrica de caminhões no município de Guaíba. Quero agradecer publicamente esse pleito de confiança e dizer que o Rio Grande do Sul, as nossas estruturas de poder financeiro, econômico, institucional, estarão juntas para que esse empreendimento seja um empreendimento de sucesso. E as obras de ampliação da celulose rio-grandense continuam com ritmo acelerado. Com a nova unidade, a empresa vai aumentar sua produção de 450 mil toneladas ano de celulose para 1.800.000 toneladas, 4 vezes mais. E o final de agosto e início de setembro é o período da já tradicional Expo Inter se instalar no Parque Assis Brasil, em Esteio. Na 37ª edição da Expo Inter, foram inscritos cerca de 5.000 animais, que representam 167 raças. O slogan deste ano faz referência à última colheita de grãos, que totalizou 30 milhões de toneladas, a maior da história do estado. Mesmo com queda na comercialização de animais e de máquinas agrícolas, os números de todos os setores participantes da feira foram considerados positivos. Isso mostra que o agronegócio, que a agricultura familiar, média e grande não está em crise, pelo contrário, continua investindo pesadamente. Porém, antes do final do ano, foi votado um projeto de lei no Congresso Federal que mudou o cálculo da dívida dos estados com a União. O endividamento público do Rio Grande do Sul ultrapassa os 50 bilhões de reais. Quase 47 bilhões de reais são devidos à União. O restante, a credores estrangeiros. A nova lei estipula outro indexador para corrigir a dívida do Estado. Em vez de calcular a partir do Índice Geral de Preços, disponibilidade interna mais taxa de juros de 6% ao ano, o cálculo passa a ser pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo mais 4%, ou pela taxa Selic, o que for menor no período. Isso significa que pelo menos 15 bilhões de reais deixarão de sair dos cofres públicos do Rio Grande do Sul nos próximos anos. Os municípios de Santana do Livramento, Esteio e Santa Cruz do Sul decretaram situação de emergência em razão das chuvas. Aproximadamente 40 mil pontos estão sem luz no estado, a maior parte nas regiões abastecidas pela AAS Sul. Alguns municípios da região metropolitana também enfrentam falta de água. A falha ocorre devido ao corte de energia elétrica. Estão com problemas Gravataí, Nova Santa Rita, Cachoeirinha, Canoas e Viamão. Uma placa de bronze contendo a carta-testamento do ex-presidente Getúlio Vargas desapareceu da Praça da Alfândega, em Porto Alegre. A Secretaria da Cultura da capital solicita ajuda nas investigações para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A placa de bronze de cerca de 1 metro de comprimento que trazia a reprodução da carta-testamento de Getúlio Vargas foi furtada, provavelmente na madrugada desta segunda-feira. Uma atitude que deixou indignados aqueles que transitavam pelo centro da capital.
uma carta do Getúlio aqui que tem muita gente que nem conseguiu ler, né? Não teve oportunidade de ler. Absurdo, né? Porque a pessoa que fez isso aí vai tirar o metal aí e vai vender por uma miséria. A primeira a perceber o sumiço da placa foi Dona Vera. Há 9 anos ela faz o trabalho voluntário de polir o monumento histórico. Ficou abalada ao ver apenas a marca na pedra. Hoje pela manhã eu ia deixar ela bem amarelinha, né, com produto específico para bronze, para que ela passasse o Natal para 2015 ajeitadinha. E eu peguei o material e dei 3 passos em direção à carta. Para minha surpresa, não tinha mais nada ali. A placa foi instalada na Praça da Alfândega nos anos 60 a pedido do então governador Leonel Brizola. Ela traz a reprodução daquele que é o símbolo do fim da Era Vargas, a Carta Testamento, escrita em 1954. Horas antes do ex-presidente cometer suicídio. Seu desaparecimento é mais um caso de vandalismo cada vez mais frequente em Porto Alegre. Para combatê-lo, a prefeitura pede ajuda aos porto-alegrenses. Nós temos um passivo muito grande de monumentos depredados, não só por pichações, mas principalmente pela remoção de partes importantes de seus componentes, ou placas ou até elementos artísticos, bustos, cabeças, etc. A população participe como vigilante e que participe denunciando isso, porque vandalismo é crime. A Praça da Alfândega conta com câmeras de vigilância. Os vídeos capturados nesta madrugada foram encaminhados para a Polícia Civil, mas a chuva intensa do final de semana prejudicou a visibilidade das imagens. Enquanto o mistério não é resolvido, a Praça da Alfândega segue sem um pedaço da história. E agora a gente olha e só vê a pedra, fica um vazio, né? Porque a Praça da Alfândega é a casa da gente, né? E falta algo dentro da casa, falta a placa. O Estado promove mutirão para empossar mais de 600 professores aprovados no concurso recente para o magistério. Os docentes já entram com escola definida. Adotando a medida, a Secretaria Estadual da Educação chega a 7.479 nomeados depois da seleção. A SEDUC informou que Física, Química e Biologia não tiveram aprovados em número suficiente. O período de Natal é importante não apenas pelos presentes e a confraternização com os entes queridos, mas porque propicia reflexões. Segundo pensadores cristãos, o caminho para transcender a um ambiente familiar deve ser traçado pela solidariedade. Nem precisa muita pompa ou circunstância. O Natal na casa da Vera e do Gaston significa festejar a família. O pinheirinho mesmo foi enfeitado, mas os presentes só no dia do Natal. É porque os netos não controlam a curiosidade. Como é tudo surpresa, né? Então eu coloco na última hora, assim, amanhã, lá pelas 18 horas, aí eu encho de presente. Tá tudo escondidinho. Tá tudo escondidinho. Para reunir os 3 filhos, os genros, a nora e os 3 netinhos em torno da mesa, o casal já começou a comprar os produtos da ceia, que vai ser farta. E esse vai ser mais um dia de agradecimento. Especial porque a gente gosta de ver a alegria deles também, né? Porque é aquele olhinho brilhando, porque eles estão ali querendo, porque é o presente, porque isso. E qualquer coisa para eles é uma alegria, né? Um presentinho que dá, eles ficam felizes da vida. E a gente já procura fazer o que eles gostam, né? Comprar o que eles gostam, o que eles querem. A tradição do pinheirinho nasceu na Alemanha e na Áustria. O presépio foi trazido pelos italianos e o Papai Noel foi inspirado em São Nicolau, que era russo, mas virou Santa Claus e ganhou roupas vermelhas nos Estados Unidos. A tradição multicultural dos símbolos natalinos, aliada ao apelo do comércio na troca de presentes, são itens do que comemoramos em 24 de dezembro. Data que para os cristãos marca o nascimento de Jesus Cristo e para muitos representa um período de reflexão e de solidariedade. Às vezes uma ajuda que se dá, colaboração com abrigos, com hospitais, com pessoas idosas, até mesmo em âmbito familiar, ajuda a perceber essa dimensão de solidariedade e de abertura para os outros. Então, de fato, tem que ser algo programado, né? Isso não é tão natural, tão espontâneo. O Natal não é apenas para a minha família, não é apenas para os meus amigos, mas ele me chama para fora.
A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Voltamos amanhã, 12h30.